Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá, amigos! Hoje a ANN vai apresentar notícias da Turquia, Guiana, Burundi, Estados Unidos e Quênia. Jovens adventistas do Burundi, país africano onde nasce o rio Nilo, distribuíram comida a 260 famílias da capital, Bujumbura. Foram doados mais de 3.000 quilos de feijão e 5.000 quilos de milho. Os líderes adventistas que participaram da ação motivaram a juventude a superar o egoísmo e compartilhar o que tem para salvar a vida de outros. Há 3 anos não havia praticamente nenhum adventista em Ankara, capital da Turquia. Hoje, não apenas existem fiéis, mas foi inaugurada a primeira casa de oração adventista da cidade. A igreja na região do Oriente Médio tem os detalhes. Estou aqui em uma das maiores cidades da Turquia. O nome dela é Ankara, a capital do país, onde até 3 anos atrás nem sequer se conhecia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas hoje quero mostrar a vocês os destaques da organização de nossa primeira casa de oração nesta cidade. Você pode imaginar que não havia nada há uns 3 anos atrás, mas hoje estamos ativos e compartilhando o amor de Deus à comunidade. Você poderia orar por nós, enquanto aqui nós trataremos de fazer nosso melhor para compartilhar o amor de Deus? Uma adventista do estado norte-americano de Maryland fez história. Nancy Abumbonshra se tornou a primeira mulher afro-americana do programa de residência neurocirúrgica do Hospital Johns Hopkins. Anualmente, apenas de 2 a 5 residentes são aceitos pelo hospital. O aluno mais notável do programa de neurocirurgia do Johns Hopkins é o Dr. Ben Carson, atual secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Carson se tornou famoso na década de 80 ao separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Nancy Abu é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia na comunidade de Gana, em Washington, onde foi diretora de saúde. Ela é grata a Deus por tudo que conquistou e ora para que continue servindo os mais necessitados. A Igreja Adventista em Guiana, país do extremo norte da América do Sul, comemorou 130 anos. Um grande número de pessoas se uniu para celebrar, inclusive David Granger, presidente do país. Mais de 1.000 adventistas marcharam pelas ruas da capital Georgetown para celebrar os 130 anos da chegada do adventismo ao país, em 1887. O desfile também mostrou diferentes aspectos da denominação, seu trabalho na área da saúde, pureza sexual, crenças religiosas e muito mais. A marcha foi realizada por diferentes ruas da cidade e se dirigiu até a igreja central na rua Oak. Ali está o primeiro templo da Guiana, reconstruído nos anos 1800. Bem cedo, durante a nova dedicação da igreja, o presidente do país, David Granger, foi o convidado de honra e disse que a determinação e a dedicação dos pioneiros da igreja fizeram do adventismo uma das denominações cristãs líderes na Guiana. Granger recordou que o adventismo é parte do movimento protestante que neste ano comemora 500 anos. O adventismo é uma doutrina do futuro, não só do passado, de 130 anos atrás. Imaginem então os próximos 130 anos.
A principal crença da igreja é sobre a segunda vinda do Salvador. Se trata da beleza de entender esta profecia bíblica e nos preparar para este evento. E a última informação vem do Quênia. Durante 15 dias, cerca de 200 profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, atenderam gratuitamente a 19 mil pessoas no oeste do país. Destas, cerca de 400 decidiram aceitar a Jesus durante as reuniões evangelísticas realizadas no período. E mais, outras 73 mil também foram batizadas nas 4 mil reuniões que aconteceram em toda a região oeste do Quênia. As ações foram parte do programa Envolvimento Total dos Membros. A principal iniciativa da Igreja Adventista Mundial incentiva seus 20 milhões de fiéis a compartilharem o amor de Jesus através de serviços gratuitos de saúde e estudos da Bíblia. Na semana que vem, voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. Um abraço. Quero também desejar um bom sábado a toda a Igreja e particularmente às visitas que estão connosco e que nos visitam hoje. Já perceberam todos que hoje vai ser um culto diferente. Nós já temos tido, noutras alturas, já temos tido cultos cantados, a mensagem através do louvor. E hoje vamos ter o privilégio de ouvir uma família, porque é uma família, a família do pastor Alivelto, a quem eu saúdo. O pastor Alivelto, ele é pastor numa região de São Paulo, uma região do sul de São Paulo, pertence à Associação Paulistana, ou Paulista do Sul. Eu peço desculpa de algumas imperfeições aqui nos nomes. E o pastor Alivelto,
e a sua esposa, a Joyce, que nós já conhecemos, do ano passado, que esteve cá connosco. Pois bem, eles exercem o seu ministério em 3 igrejas. E é curioso que eles têm o privilégio de ter 3 jardins como igreja. Todas elas são jardins. Como já disse, fazem parte de um grande bairro de São Paulo. Nós temos que, quando se fala desta região, para termos uma ideia, falamos da região onde há a maior concentração de adventistas no mundo. E ele dizia-me, o pastor, que quando vai para a igreja principal dele, que é Jardim de 3 Estrelas, não é? Ele, antes de chegar à igreja, passa por 3 ou por 4 igrejas adventistas, que não são dele, claro, percebem? Só para termos uma ideia. E é comum na rua ver-se carros com o emblema, aquele emblema da Tríplice Mensagem Angélica, não é? Dos 3 anjos. É muito frequente verem-se carros que identificam de alguma maneira os adventistas. Então, é uma realidade realmente diferente daquela a que nós aqui na Europa, e particularmente no nosso país, estamos habituados. Pois bem, esta zona do Brasil, nomeadamente da cidade de São Paulo, ela é realmente uma igreja que tem sido abençoada por Deus no número de crentes, no número de igrejas, que vai crescendo de uma forma impressionante. O pastor dizia-me também há pouco que só no Brasil existem 4 faculdades de teologia. Vejam bem a realidade que nós estamos a falar. Pois bem, mas depois desta pequena apresentação, eu dou a palavra ao pastor Elivelto e depois à Joyce, que ele vai também introduzir, para nós então nos deliciarmos com a mensagem que Deus tem para nós. Bom dia. Estou aprendendo? Ontem eu estava com a minha mãe e o Rui, que vocês já conhecem. Todas as palavras que eu encontrava na placa eu tentava falar português. E não adianta, né? Quem fala brasileiro é brasileiro. Mas eu vou tentando. Até o fim do mês eu vou falar mais português aqui para vocês. Bom sábado. É maravilhoso perceber como a família de Jesus é uma família grandiosa, né? Estou do outro lado do oceano e estou aqui pertencendo a uma grande família, que é a família do Senhor Jesus. Então, um feliz sábado para vocês. Que Deus seja louvado nesses momentos de louvor. Esses serão momentos de culto e adoração através da música. E que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês, bem como ao meu também. Que essas músicas possam acalentar o coração de cada um e que a mensagem possa ser recebida pelos ouvidos e também pela alma, que o Senhor esteja aqui conosco neste momento. Salvo pela graça, eu vivo na certeza de que agora eu sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor que os
cantem desse dom bendito. Nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito. Nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Vocês vão ouvir aqui algumas músicas de um mesmo tema. Eu sou uma apaixonada pelo estudo da graça. A gente vai ter um trimestre estudando sobre esse tema na Escola Sabatina. E como ninguém, Paulo escreveu sobre a graça de Jesus, porque ele teve uma experiência de graça muito forte. A conversão dele, mediante a graça de Jesus, foi algo muito marcante. Por isso eu tenho certeza que as palavras dele são reais, da experiência de vida que ele teve. E essas próximas músicas todas falam sobre um recomeço, sobre a graça do amor, sobre o perdão, sobre uma nova chance. E nada disso seria possível se Jesus não tivesse cumprido o plano da redenção aqui na terra. Ele viveu entre nós para que esse plano da redenção fosse cumprido. E essa próxima música vai falar sobre o ministério de Jesus e sobre a maior lição que nós podemos aprender com o ministério dele aqui na terra, que foi a lição do amor. Vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar para dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida ele quer lhe dar. Uma vida pura
Foi aqui meu mestre viver uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitado foi. Mesmo assim, muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu uma vida por amor. Oh, uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Essa parceria é longa. Foi essa pessoa maravilhosa aqui, que porventura é minha mãe. Foi ela quem me ensinou a servir a Deus através da música. Desde muito pequenininha eu já cantava na igreja, sempre fui diretora de música. Então, menor que o meu filho mais novo aqui, eu já cantava. Com 3 aninhos foi que eu me lembro a primeira vez que eu cantei. Então, para mim é uma alegria poder partilhar desses momentos agora, junto com a minha maior parceira, que é a minha mãe. Nós vamos fazer 3 louvores agora, todos sempre trabalhando com esse tema que eu mencionei para os irmãos, sobre a graça, sobre o recomeço. E essa música em especial deixa uma pergunta no ar. Por que vocês acham que Jesus ainda não voltou? Não é um questionamento que a gente sempre faz em algum momento da vida? E é com certeza que eu afirmo aqui para vocês que é pela graça que ele ainda não voltou, porque ele tem muitos filhos mais a receber, filhos que a gente pode ajudar a buscar, irmãos nossos que estão
ansiosos, esperando por receber essa mensagem. E que essa pergunta seja uma pergunta de incômodo para a gente, porque esse trabalho é nosso. A mensagem deve ser pregada por nós. E que essa pergunta realmente incomode nosso coração. Por que não voltou o meu Jesus? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Não sei. E quando será? Também não sei. Mas quem sou eu para entender das coisas que velou? E quem sou eu para explicar? Porque ainda não voltou. Mas de uma coisa certa estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pensa um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu amor vai alcançar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te
coração falar, não diz nada mais, só Jesus te ama assim, lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Jesus quem fala assim, lá na cruz em ti pensei, volta agora para mim, todo tempo eu te amei. Onde eu passar, eu vou falar da verdade que encontrei, eu vou contar. Mas se duro o caminho for, perigoso e assustador, eu me lembrarei da tua. Te prometer a não falhar. Sei que em mim não há bem algum, mas vou confiar na certeza do teu favor, na promessa do teu amor. Sei que o céu se abrirá se quiser me livrar, do contrário aceito a prova, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão, aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei, Jesus. Muitas vezes eu já ouvi alguém contar de histórias de filhos teus em terra e mar, que ao saírem a proclamar a verdade tão singular, com coragem foram até o fim. Outros não conseguiram ser assim fiéis, e na hora da provação, da tentação, não puderam resistir, foram quase até o fim, mas se voltaram para trás, desviaram o olhar do Pai.
Eu não quero ser como eles, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei. Eu não te negarei. Eu não negarei, Jesus. Nós estamos juntos na casa de Deus. E certa vez eu ouvi uma aula que dizia assim que um culto para ser completo na adoração, ele precisa ter a oração, a oferta, o louvor musical e a pregação da palavra. Chegou o momento. Este é o momento da pregação da palavra. É o momento de nós abrirmos a Bíblia em Hebreus capítulo 11, para lermos aquilo que ali está escrito. Hebreus capítulo 11. Nós leremos um verso no início e alguns versos ali pelo meio do capítulo. Vamos combinar uma coisa. Se eu perceber que você não está entendendo o que eu falo, porque às vezes eu falo umas coisas assim, meio rápidas, e de repente a palavra não serve, né? Irmãos, eu fui pregar uma vez em Nova York, na igreja brasileira de Nova York. E tinha muitos brasileiros ali de Minas Gerais, do estado das Minas Gerais. E eu falei uma coisa que eles não entenderam. Então, se isso aconteceu em meio a brasileiros, pode ser que aconteça aqui alguma coisa, e aí eu volto, tá bom? Se acontecer, eu volto e a gente vai se entendendo. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. Agora o verso 8, até um pouquinho mais para frente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aqui. Meus irmãos, a fé que abriu este capítulo, o assunto da fé, levou estes homens, tantos que são citados em Hebreus capítulo 11, inclusive este aqui, Abraão, sua esposa Sara, levou estes homens para onde eles foram, a fazer o que fizeram, a ser quem eles foram. E esta fé, ela não era algo que estava dentro deles e que
ficava lá dentro uma crença. Aquilo era uma ação. Daqui de dentro, aquilo ia até as pernas de Abraão, que o levaram pelas suas peregrinações. Pela fé, assim, tantos homens fizeram tantas coisas. Bom, é impressionante que a Bíblia, ela nos faça colocações a respeito dessas pessoas. Colocações que são muito importantes e que eu quero que você atente, que você entenda um pouquinho mais sobre elas. A Bíblia diz aqui para cada um de nós que essas pessoas, elas se sentiam peregrinas. Elas não se sentiam parte desta terra. Elas não se sentiam assim como que pertencendo a este lugar. Eu pertenço ao Brasil. Nasci lá. Possivelmente morrerei por lá. Você talvez tenha vindo lá da sua terra de Angola, como o nosso irmão Celestino, que conheci na escola sabatina. Sei de outros aqui que vêm de outros lugares, de fora. Sei também daqueles que nasceram aqui. Inclusive, ao andar pela rua e ao estar aqui dentro da igreja, eu vejo as ligações, eu vejo pessoas muito parecidas com o meu avô, no tipo físico, o jeitão, sabe aquele jeitão que a gente olha e logo vê. Meu avô era descendente de portugueses. Então, assim, não me é estranho estar por aqui andando, mas eu não me pertenço aqui, eu não me sinto pertencente aqui. Eu me sinto como brasileiro. Eu sou brasileiro, vou provar para vocês. Pega, por favor, na sua bolsa, querida, o nosso passaporte. Eu quero mostrar uma coisa que difere. Pega os dois. Vocês conhecem, com certeza, isso aqui, ó. Este é o passaporte vermelho. O seu é vermelho. Esse aqui é italiano. Chama-se passaporto. É italiano. É da minha esposa. Deixa eu ver se é dela mesmo. Porque pode não ser, é dela. Então esse é o passaporte dela. Foi com este que ela entrou nos Estados Unidos há poucos dias, quando a gente veio em escala para cá. E eu entrei com esse, o meu passaporte brasileiro. Então, o que acontece? Com esse aqui, ela entra muito mais fácil do que com esse aqui. Eu precisei enfrentar fila, pagar dinheiro e conseguir um visto, que agora me dá direito a 10 anos de entrada nos Estados Unidos. Quem tem um passaporte vermelho não precisa disso. Entra na internet, acessa um negócio lá chamado ESTA, não é assim? E aí faz o quê? Paga uma taxinha lá de $14 e entra nos Estados Unidos por uma fila diferente até da que eu entrei. Que maravilha ser europeu, não? Não é mesmo? Você se orgulha de ser europeu? Você gosta? Você tem prazer nisso? Bom, dizem que Deus é brasileiro, lá no Brasil dizem isso. Então eu tenho mais orgulho de ser brasileiro do que você de ser europeu, com certeza. Se é que isso é verdade. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o meu passaporte brasileiro, ele não é nada. A Bíblia está dizendo que aqueles homens lá do passado, pela fé, eles sentiam-se como que não pertencendo a este lugar. E é muito interessante quando você vai à vida deles e percebe o que eles deixaram para trás. Por sentirem-se como que pertencendo a uma pátria superior, que a Bíblia chama de celestial. Eles aspiravam a esta pátria. Eu descobri na minha vida que eu não posso ser italiano, porque quando eu me casei com a Joyce, ela já era cidadã italiana. Meus filhos são também, por causa dela, mas eu não posso ser. Por quê? Se eu quiser ser, eu até posso, na verdade. Mas eu preciso deixar de ser brasileiro. Eu tenho que pegar o meu passaporte brasileiro e rasgar. E deixar de ser brasileiro. Aí eu consigo ser italiano. É interessante. Para você ser um cidadão do reino dos céus, parece que não dá para ser cidadão dessa terra. É mais ou menos como isto. Você tem que rasgar o passaporte dessa terra para você ser um cidadão do reino dos céus. O passaporte dessa terra, ele te dá acesso. Quando eu voltar para o Brasil daqui a alguns dias, eu vou chegar lá e eles vão falar assim: bem-vindo à casa, bem-vindo à sua casa. Eu tenho um amigo que ganhou a cidadania americana, brasileiro, mineiro também.
lá do estado das Minas Gerais, e ele brinca com a gente. Ele fala assim, quando eu chego nos Estados Unidos, eles dizem, welcome home. Porque ele é americano agora. E ele brinca com a esposa dele, porque ela não é americana. Ela tem o green card, mas não é americana. Então, quando eu tenho o passaporte deste mundo, e eu quero voltar para o mundo, eu consigo. Você veio para a igreja hoje, sábado pela manhã, e você consegue, se você quiser, sair daqui dessa igreja e ir para a balada. Você consegue sair daqui e ir para os entretenimentos, as diversões que o mundo oferece. Você pode tranquilamente fazer isto. No dia que você quiser fazer o contrário, o diabo vai te agarrar e ele vai dizer assim, você é meu, o passaporte que você tem é deste mundo, e você não pode entrar naquela igreja. Ele vai fazer isso com você, mas você pode livremente, se desejar, com o passaporte deste mundo, voltar para lá. Porém, Jesus Cristo pagou um preço por você. Ele morreu na cruz e você não pertence mais a este mundo. E quando eu estudo o assunto do batismo, conforme a teologia de Paulo, lá em Romanos, eu percebo algo muito interessante, muito. A Bíblia, ela nos fala que pelo batismo, nós não somos mais escravos para servir o mundo. Ou seja, você não é escravo, mas você é livre para voltar se você quiser, que é o que acabamos de ler. Portanto, se você quiser decidir voltar lá para fora, você pode, mas Deus olhará para você e Ele vai entender que você está escolhendo o mundo. Deus não quer que você faça isso, e Ele te convida dia a dia para que você não faça isso. Ele te convida para que você rasgue o passaporte deste mundo. Mas eu acho que é impressionante, e você deve de concordar comigo, é impressionante a capacidade que nós temos de segurar bem guardadinho o nosso passaporte deste mundo, porque de vez em quando pode ser que me dê uma vontade danada, uma vontade louca, assim, aquele desejo intenso de eu dar uma chegadinha lá naquele lugar, onde eu vou alimentar a minha natureza, que eu deveria ter deixado para trás, mas não deixo porque eu não consigo até que Cristo volte. Irmãos, o convite de Deus é para que você deixe o seu passaporte longe de você, ou para que você rasgue o passaporte. E eu sei, porque sou humano, eu sei que você que está aqui, está me ouvindo, e de repente, pela sua mente pode passar assim, eu não dou conta de fazer, eu não consigo fazer isso 100%. Eu rasgo algumas folhas do meu passaporte, mas todas eu não consigo. Porque eu sei que em algum momento eu vou acabar fazendo, indo, sendo, falando, e eu vou acabar então voltando para o mundo um pouquinho que seja. Deus te convida a rasgar totalmente o passaporte desse mundo. E eu quero que você tenha uma certeza hoje, antes de sair desta igreja. Há um poder em Deus, em Cristo, na cruz. Este poder não dá para se medir. Este poder, ele é a razão pela qual você vai conseguir rasgar o passaporte desse mundo. Eu estava dando carona para um menino uma vez, e esse menino, pela conversa dele, junto com outras pessoas que estavam dentro do carro, que eu também estava dando carona para elas, eu morava no UNASP, na nossa universidade lá em Engenheiro Coelho, e sempre você passa pela estrada e vê muitos alunos indo para lá. Então eu parei, eu era professor ali, eu parei e fui levando ali umas 4 pessoas comigo. E pela conversa dele eu falei assim, rapaz, você torce para o time do Corinthians, não torce? Pela conversa dele. E ele falou assim, eu torço, por quê? Como é que você sabe? Pela sua conversa eu falei, corintiano é tudo mais ou menos parecido. Você entende o que eu estou dizendo? E eu falei assim, tá, fala para mim, conta para mim a verdade, eu disse para ele. Você se sente mais corintiano ou mais adventista? Você acredita que ele falou para mim? Ele olhou assim para o lado, eu estava olhando pelo retrovisor. Ele olhou para o lado, voltou e falou assim, se for ver bem a verdade, eu acho que eu sou mais corintiano do que adventista. Por quê? Porque ele veste a camisa do Corinthians. Porque ele grita gol intensamente. Mas ele não põe a camisa de Jesus. Ele não grita para a glória de Deus, alegre pelas vitórias em Deus. Há pessoas que são assim. O mundo está nela ainda, não saiu tudo. Ela se diverte, ela gosta,
e ela não equilibra a sua vida com Deus, mas ela faz tudo lá com fora. Irmãos, isso foi um caso assim com aquele menino. Mas, pensa comigo, tem o futebol, que nós amamos, tem o outro esporte que não é o futebol, tem aquele divertimento. Eu estava lendo a lição da escola sabatina, a minha lição é uma lição em inglês, que eu comprei para estudar o meu inglês, para treinar o inglês. Olha que interessante. 24 de junho, primeiro texto escrito por Marisa Ferreira. Conhecem? Ela é missionária em Beirute, no Líbano. Ela é daqui, de Portugal. Filha do Barradas. Barradas, é esse o nome? Barradas. Leia o que ela escreveu. Ela falou assim: eu era uma viciada em entretenimento. E ela cita o entretenimento. Ela está aqui na lição. Não é um problema eu falar isso. Está aqui. Ela diz: eu não passava 24 horas sem assistir um filme. Essa geração da idade dela e menores, nós somos assim, viciados nas coisas que o mundo criou para a gente. Não são coisas ruins, necessariamente ruins, mas elas encantam e tiram aquilo que de mais precioso temos, o tempo. E dessa forma, nosso tempo vai embora com as coisas que nós amamos. E nós não gastamos tempo com Deus. E você, ao olhar para coisas assim como essas, como ela diz ali, no texto da lição, é uma lição para universitários. Quando ela diz isto, eu fico pensando que algumas coisas nós olhamos para elas e pensamos: eu não consigo não fazer isto. A graça de Deus não vai conseguir me dar poder para deixar de ser assim, para deixar de fazer isso, deixar de ser corintiano mais do que eu sou cristão, deixar de ser isso, aquilo, outro mais do que eu sou cristão. Quando eu penso nisto, eu me lembro de um texto que eu quero citar para você. O livro de Gálatas que estamos estudando, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim sobre Jesus: que Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados. Não tem novidade aí, você sabe disso, eu sei. Ele se entregou pelos seus, pagou o preço do seu pecado. Só que ele acrescenta a informação dizendo assim: também morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, as minhas raízes estão neste mundo e parece que eu nunca vou conseguir arrancar as minhas raízes e colocar minhas raízes no céu. Mas a Bíblia diz, é de Deus, faz parte das atribuições do poder, da capacidade de Deus, tirar nossas raízes deste mundo e colocar nossas raízes no céu. Gostamos, amamos e vivemos nesse mundo, mas Ele é capaz de nos dar amor e gosto pelas coisas do céu. A graça de Deus é esse poder. Eu quero fazer um convite para você. A Joyce vai cantar uma música agora que fala sobre este poder, esta graça maravilhosa, preciosa. Eu quero te fazer um convite. Eu estou te conhecendo hoje e não sei quais folhas do seu passaporte deste mundo ainda precisam ser arrancadas. Eu sei as minhas, só. Você sabe as suas lutas. Você sabe exatamente o que está entre você e Deus. E hoje eu quero fazer um convite para que você, pela fé, a mesma fé que acabamos de ler, para que você entregue a sua vida nas mãos de Deus de um modo que Ele te ajude, como os anjos ajudaram Ló a sair da cidade tomando pela mão. Às vezes a gente vai precisar disto. Não vou ser eu que vou dar esses passos sozinho, mas Deus há de fazer alguma coisa por você. Hoje Deus está te convidando, através do estudo que fizemos, para que você entregue o seu passaporte para que Ele dê fim e você pertença 100% a Ele. Você gostaria de pertencer 100% a Ele se isto ainda não aconteceu? Você gostaria de pertencer 100% e amá-lo 100% em tudo que Ele te oferece? Ora, irmão, enquanto a Joyce estiver cantando, eu vou fazer um convite para você, para que você se renda a Deus em oração e que você possa entregar o seu passaporte deste mundo nas mãos do nosso Senhor. Ela vai cantar agora, e enquanto ela canta, eu peço que você
faça isto. Que você feche os olhos e que você faça a sua oração de entrega ao nosso Senhor. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu-nos seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Conceder sua graça, preciosa graça. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, mas viam-as, porém, de longe, e saudavam-as, confessando que eram estrangeiros
e peregrinos. Eu entendo que você tem a percepção correta. Ninguém saúda uma promessa. Saúda-se aquele que fez a promessa. Pela fé, aqueles homens viam Jesus nas portas da cidade. E eles saudavam aquele que fez a promessa. Hoje, pela sua decisão, pela sua entrega a Deus, rasgando o passaporte deste mundo, você também saúda ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo insiste. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo quando nós desistimos, ainda assim Ele insiste. E nós podemos contar com esse poder maravilhoso da graça, a própria pessoa de Jesus, para que nós sejamos transformados, para que nós caminhemos de maneira santa, justa e piedosa neste mundo, para que nossas raízes sejam firmadas no reino dos céus. Abençoa os teus filhos aqui desta igreja, que hoje ouviram esta mensagem e participaram destes louvores, que desejem o céu, que caminhem por aqui sabendo que são peregrinos e que se enxerguem assim, como peregrinos. E quando Cristo voltar, que eles estejam prontos, eu também, para o encontro com o nosso Senhor que nós tanto amamos. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés